Capítulo 5. Perto de Longbourn, vivia uma família da qual os Bennets eram particularmente íntimos. Sir William Lucas fora outrora comerciante em Meryton, onde fizera uma fortuna razoável e recebera o título de cavaleiro, graças a um discurso que proferiu ao rei quando foi prefeito. O título o impressionou demais. Perdeu o gosto pelo negócio e pela sua residência, na pequena vila de Passagem. Abandonou ambos e se mudou com a família para uma casa a 1,5 km de distância de Meryton, onde poderia entregar-se ao pleno gozo da sua importância. Livre dos negócios, ocupava-se unicamente em ser delicado com as pessoas. Mesmo maravilhado com sua nova condição, não se tornou altivo. Ao contrário, se desmanchava em atenções com todo mundo. Inofensivo, amistoso e prestativo, sua apresentação em St. James tornara-o cortês. Mesmo sendo uma boa mulher, Lady Lucas não era suficientemente esperta para se tornar uma vizinha preciosa para a senhora Bennet. Tinham vários filhos. A mais velha, uma garota sensata e inteligente de 27 anos de idade, era amiga íntima de Elizabeth. Que as garotas Lucas e Bennet se reunissem para falar sobre o baile era absolutamente indispensável. Logo na manhã seguinte, as primeiras apareceram em Longbourn para ouvir e contar. Você começou bem a noite, Charlotte, disse a Sra. Bennet para a senhorita Lucas. Você foi a primeira que o Sr. Bingley escolheu. Sim, mas tudo indica que ele agradou mais a segunda. Ah, fala de Jane, suponho eu, por ele ter dançado 2 vezes com ela? Talvez esse seja um sinal de que ela lhe agradou. Contaram algo a esse respeito, mas não me recordo bem. Algo a ver com o Sr. Robinson. A senhora se refere também à conversa que ouvi entre ele e o Sr. Robinson? O Sr. Robinson perguntou qual a opinião dele sobre as nossas festas em Meryton. Se não achava que havia grande número de garotas bonitas na sala. E qual delas ele considerava a mais bonita? Ele imediatamente respondeu. Oh, a mais velha das Bennets. Sem sombra de dúvida, não existem 2 opiniões sobre tal assunto. Palavra de honra! Bom, foi bastante categórico, na verdade. Quase como se... Mas não pode levar a nada, sabe-se lá. As minhas bisbilhotices foram mais certeiras do que as suas, Elisa, afirmou Charlotte. Ouvir o Sr. Darcy não é tão agradável quanto ouvir o amigo dele, não acha? Pobre Lizzie, não passar de razoável. Agradeço se não enfiar na cabeça de Lizzie a ideia de se sentir incomodada pela tal falta de tato dele, pois ele é uma pessoa tão desagradável que seria uma infelicidade cair nas boas graças dele. A senhora Long me contou que ele ontem à noite esteve sentado ao lado dela por meia hora, sem nunca despregar os lábios. Tem certeza, mãe? Não haverá um pequeno engano? Quis saber Jane. Seria capaz de jurar que viu o Sr. Darcy falar com ela. Sim, mas foi porque ela acabou por lhe perguntar se gostava de Netherfield, e ele não tinha como deixar de responder. Mas ela achou que ele ficou aborrecido por lhe dividir a palavra. A senhorita Bingley me contou que ele não é de muitas palavras, a não ser que se encontre no meio de gente muito íntima. Nessas ocasiões, ele torna-se extremamente agradável, informou Jane. Não acredito em nada disso, minha querida. Se ele fosse uma pessoa simpática, teria conversado com a senhora Long. Mas eu suspeito de uma razão para sua atitude. Todos dizem que ele é um poço de orgulho. E eu quase juraria que ele ficou sabendo que a senhora Long não tem carruagem própria e foi ao baile numa alugada. Pouco importa se ele conversou ou não com a senhora Long, disse a senhorita Lucas. Mas gostaria que ele tivesse dançado com a Lizzie. Da próxima vez, Lizzie, disse-lhe a mãe. Se fosse você, não dançaria com ele. Pode ter certeza, mãe, que eu nunca dançarei com ele. O orgulho dele, disse a senhorita Lucas, não me indigna tanto quanto qualquer outro orgulho faria, pois ele é, de certo modo, desculpável. Não admira que homem tão belo, de ótima família, rico e com tudo a seu favor, tenha um elevado conceito de si. Se é que posso me expressar assim, ele tem o direito de se sentir orgulhoso. Tem toda a razão no que diz, e eu seria a primeira a fechar os olhos ao seu orgulho, se ele não tivesse ferido o meu, replicou Elizabeth. O orgulho, observou Mary, que se vangloriava da solidez das suas reflexões. É um defeito muito vulgar, creio eu. Depois de tudo o que li, estou convencida de que são raros aqueles entre nós que não nutrem um sentimento de autocomplacência, baseado em uma ou em outra qualidade, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes. É possível sentir orgulho sem ser vaidoso. O orgulho diz respeito mais à opinião que temos de nós próprios, enquanto a vaidade ao que queremos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, exclamou o jovem Lucas, que acompanhara as irmãs. Não me importaria com o meu orgulho. Teria uma matilha de cães de caça e beberia uma garrafa de vinho todos os dias.
Assim você beberia mais do que deve, disse a senhora Bennet, e eu lhe arrancaria a garrafa das mãos. O rapaz garantiu que ela não se atreveria. Ela continuou dizendo que o faria, e a discussão só acabou com o término da visita.